trabalhas com manutenção. Curiosidade minha, quantos equipamentos já tiveste problema por surto? Por raio? Tens muito problema com isso? Não é muito frequente, mas acontece. Já aconteceu em uma barragem, de cair um raio na barragem e queimar ali 4, 6 instrumentos próximo ao raio. Mas eles tinham proteção de surto ou não? Não. Eu estava discutindo até essa questão da proteção de surto com o Sérgio da Camp Brasil, tá? Porque assim, a proteção de surto, para ela funcionar efetivamente, né, você tem que fazer um aterramento até abaixo do sensor, né? Aquela barra de cobre. Aquela barra de cobre. A barra de cobre que é mais superficial, né? Eu estava até conversando com o Sérgio, ele dessa área de eletrônica. Ele é mais para descarga elétrica devido à estática, né? Então, você tem, por exemplo, o teu poste, tua estação. E com o tempo ali você tem ali uma questão da estática, né? Então aquele aterramento serve para descarregar esse tipo de carga elétrica, tá? Também funciona o aterramento superficial quando você tem um sistema de torre, de poste de alumínio, né? Que o alumínio é um bom condutor, então ele acaba fluindo. Mas quando a gente fala de postes de ferro, né? De aço, já esse aterramento ele não funciona muito bem, né? Então eu vejo que se cair um raio ali, ele tem que... Pro poste principal, né? Pro concentrador, até acho que funciona bem. Agora, pontualmente pro instrumento, aquela barra de cobre pontual ali, ela não tem muita função, né? Porque acaba que o próprio piezômetro, ele é o aterramento do próprio datalog local. Porque é o mais fundo. O raio atinge, a onda propaga no solo e ele fica ali no raio de ação e atinge... Aí para estática, eletricidade estática, ele funciona com o fio terra. Agora, como raio, eu estava conversando com esse Sérgio, que é mais da área elétrica, ele falou, para um raio não tem como você evitar ele. O raio cair ali no piezômetro, ele vai queimar, né? A não ser que se tivesse o aterramento abaixo do sensor. Aí você conseguiria, mas aí é só na fase de instalação que você consegue. Existem alguns manuais, né? Se você pegar aí, acho que algum Geocom, algum RST Slope de Care, tem um deles ali, tem essa questão do cabo de aterramento, o Rock Test, não lembro qual deles, mas tem um perfil que ele fala, para aterramento a barra ela tem que transpassar o sensor, né? Porque é uma questão de diferença de potencial, né? Não, mas isso é bem interessante. Eu pergunto isso, tipo, eu acho que eu não conheço pelo menos país como o Brasil, que tem um país que tenha mais raios que o Brasil. Tem muito raio. Mas a gente eu já tive um instrumento que já foi atingido 2 vezes, cara, no mesmo local. Estou-te falando, cara. A mim já me disseram assim, não cai o raio 2 vezes no mesmo local. Cai. Eu já instalei um equipamento, ele deu um problema em 2 sensores e ele ficou afetado. Mandamos para a fábrica. Cara, estava umas coisas muito malucas na manutenção desse cara. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. Aí a gente ficava ali especulando. Aí uma vez aí a gente mandou mandámos um na garantia. Passado meses, cara. Outra vez, dois sensores. Cara, em todo o Brasil, eu nunca tive um equipamento ali que tivesse dado no mesmo ponto problema. Aí naquele dia, e eu lembro que tinha chovido em São Paulo para caramba. E eu perguntei lá para o cara da barragem. Ele disse, choveu aí. E lá choveu e deu muito raio. E eu assim, espera lá. Aí eu olhei, aí eu voltei atrás. Eu disse assim, foi o raio que caiu a segunda vez aqui. E a segunda vez que caiu, ele só afetou alguns segmentos, não afetou a cadeia toda. Porque aí depois eu fui falar com o cara, com o técnico, o CTO da tecnologia lá da empresa, e ele diz assim, o raio percorre o instrumento e ele vai procurar o weak link, o elo mais fraco. E aí ele vai quebrar o elo mais fraco, os outros eles vão continuar funcionando. Aí a gente viu lá que o equipamento danificou 2 sensores, a gente removeu e depois continuou funcionando. Mas aí depois eu voltei para trás, aquele lá outro deve ter tomado uma descarga maior e foi à vida. E aí eu assim, cara, 2 no mesmo ponto, cara, no mesmo ponto. Mas ao início eu não sabia porque não tinha o contato que tinha sido raio. Mas pronto, é só curiosidade, e é importante isso, porque isso afeta a tua manutenção. Eu acho que é importante também para etapa de projeto. A gente teve, assim, que eu tenho conhecimento ali da região que eu trabalho, nessa barragem específica, que o geotécnico estava lá e viu o raio caindo na barragem, estava próximo e até se assustou e de fato queimou, realmente queimou, né? A gente teve que trocar tanto o sensor quanto o datalogger. E teve uma questão de uma barragem na etapa de construção ainda, lá ainda estava recebendo ainda rejeito, e teve instrumentos que foram também danificados por raio. E para essa foi um pouco mais crítico, porque no projeto
não tinha uma redundância para todos eles, né? Para alguns havia um manual e um de corda vibrante, né? Então, também é importante também você não pensar no sistema, às vezes, totalmente automatizado por essas questões, né? Se eu, por exemplo, colocar somente instrumentos de corda vibrante, né? Se você tem um raio, você acaba queimando o sensor, né? E compromete ao passo que se você tem um instrumento de tubo aberto e se você automatizar ele queima, mas você consegue ainda fazer a leitura manual. Então, uma variável importante também.